Agora são 6 horas e 18 minutos. A Lei Maria da Penha acaba de completar 16 anos. Ela é um instrumento importante de defesa contra a violência sofrida pelas mulheres. E para falar mais sobre esse assunto, a gente convidou a juíza Hermínia Maria da Silva Zuri, responsável pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Doutora Hermínia, bem-vinda ao Link. Obrigada, é um prazer. Boa noite. Boa noite, doutora. Doutora, são 16 anos tratando desse tema e volta e meia a gente continua ouvindo notícias de mulher sendo agredida, de mulher sofrendo ameaça, de mulher sendo morta. Quais são os avanços da lei ao longo desses 16 anos? Então, 16 anos eu instalei a primeira vara de violência doméstica do Estado do Espírito Santo. Eu posso falar que eu lembro, doutora, eu posso falar que eu lembro. Quando diretora do Fórum da Serra. Então, eu era de um juizado especial criminal. E todas essas mazelas, esses processos passavam pelo juizado especial criminal. Daí para cá, foi um avanço considerável. Não podemos dizer, houve avanço, a Lei da Maria da Penha, considerada uma das 3 melhores leis do mundo, e veio mudar a face dessas, sabe, você trocar uma situação como era em tempo pretérito. De impunidade para punição. Para punição e recuperação, né? Dá mais empoderamento, dá a cultura um pouco, Sim. que é o cultural, né? Doutora, mas tem muita coisa que ainda precisa mudar, né? E qual é a realidade da violência contra a mulher aqui no Espírito Santo atualmente? Então, não existe uma mulher universal, certo? Então é por isso que nós chamamos de interseccionalidade, ou seja, de raças, etnias, enfim. Trabalhar com toda a cultura não é uma coisa tão simples. A gente, para trabalhar culturalmente o homem, e até mesmo a mulher, tem que ser um trabalho assim de conscientização, né? Então, se a gente hoje, em 2022, nós tivemos 6.295 pedidos de medidas protetivas. 2022, que não chegamos nem, aliás, chegamos metade do ano. Na metade do ano, né? 6.298 medidas protetivas. Significa dizer que as mulheres estão denunciando mais. Acabou o medo, a gente pode dizer, doutora? Creio que sim, de uma certa forma vocês divulgam. Eu costumo ajuda. Né? Hoje a informação. Todo mundo tem um celular, que faz um registro e que serve como prova, doutora? Prova, óbvio. E outra coisa, nossas políticas públicas do Tribunal de Justiça são relevantes. Por quê? Porque nós levamos também além das informações que vocês multiplicam, a gente leva também mecanismos. Trabalhamos com a Mulher Superando o Medo, que foi um projeto que nós fizemos com a cooperação técnica, com o Instituto, onde muitas mulheres que às vezes as pessoas que não conhecem a lei dizem assim, mas eu acho que eu vou perder a guarda do filho, eu acho que eu vou perder isso. Não é nada disso. A lei é tão simples. Ela tem que entender o seguinte, se ela fez a ocorrência, o agressor descumpriu, ela tem direito de fazer nova ocorrência e ele pode ter a prisão preventiva decretada. É o que nós chamamos de novo crime, a lei foi sendo aperfeiçoada. Existe um artigo 24A dessa lei, Maria da Penha, que é a lei 11.340, que descumpriu a medida, ela tem direito de ir lá fazer uma nova ocorrência. Às vezes a pessoa fala, não vale a medida protetiva. Vale. Doutora, qual que é a medida mais severa a esse homem que bate, agride e chega ao ponto de matar uma mulher? Se diz severa do ponto de vista legal. Então eu fazendo o papel do jornalista aqui. Legal. Veja, quando às vezes, em determinadas situações, o juiz ou a juíza tira ele de casa, né, afasta ele do lar, eu acho que é uma das que eles se sentem mais assim, sabe? Ou então, uma circunstância que eu já decidi de tirar o posse e o porte da arma. Importante, né? E para essa mulher que às vezes está nos assistindo, já passou ou sofre com algum tipo de violência, seja ela psicológica, física, porque todo tipo de violência é violência, o que ela deve fazer? Qual o canal de ajuda que essa mulher pode encontrar? Como denunciar? Ela pode ligar para o 180.
o 181, o 190 e lembrar que nem só a vítima pode denunciar, qualquer cidadão ou cidadã pode denunciar. Eu ouvi dizer que... Um vizinho, um parente. Nós estávamos com o ônibus rosa, que é o juizado itinerante da Lei Maria da Penha, que é uma das nossas políticas públicas, e nós soubemos que uma mulher estava em cárcere privado. Foi quando então eu pedi que o policial aguardasse ele retornar, que ele retornava da roça com um filho menor, que inclusive deveria estar na escola e não estava, quer dizer, crime de abandono intelectual. E aí pedi que ele ficasse ali até 5 horas, que é o horário que ele voltava. E ele ali foi o flagrante e eu converti em preventiva. E a mulher estava literalmente acorrentada na perna, Trancada dentro de na casa. perna da mesa. Meu Deus. Em pleno século XXI. Muita coisa, né? A gente fica sem palavras Sem quando palavras. ouve Muita relatos coisa. como E nós esse, trabalhamos. E nós trabalhamos. Doutora, nosso tempo é curto. Queríamos ficar muito mais tempo, Mas porque é um o prazer. assunto é muito bom. É vasto. Então vamos só relembrar para quem está em casa, como é que faz para denunciar, doutora? Só ligar para o 191, 190, 181, 180 ou ir à DEAN, que é a Delegacia da Mulher, fazer a ocorrência, né? A primeira ocorrência. E o juiz tem 48 horas para deferir a medida protetiva de urgência. Doutora Hermínia Azzurri, queria agradecer demais É um a vinda prazer. da senhora aqui. Quero que a senhora volte mais vezes. Obrigada, Pra gente prazer. bater o papo. O papo Sim. é sempre bom, né, Com Penélope? certeza. O assunto não é tão bom, mas o papo é Mas bom. O papo é importante, bom né? e é muito importante. Muito Quanto importante. mais didático a gente Informar. for e informativo para quem está em Exatamente. casa, melhor. Exatamente. Agradeço demais a Também vinda da senhora agradeço. aqui. Um prazer Tenha uma vê-los. boa noite nesse Pra início vocês de também. semana. Obrigada, doutora. Boa noite. Disponha, boa noite.